Bom, turma, vamos aqui iniciar a resolução destes exercícios sobre, tabela periódica e distribuição eletrônica. Belezinha? Então, vamos lá. Mais uma vez, a lista está na plataforma, tá certo? E caso tenham dúvidas, vão deixando na plataforma, beleza? A gente está à disposição para atendê-los aí na medida do possível. Talvez a gente não responde na hora, mas a gente está sempre atento aí, acompanhando, os chamados que existem lá, tá bom? E usem dessa possibilidade aí, viu, galera? Aproveitem a oportunidade, para poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, vamos lá, força total, é isso aí. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Galera, então vamos começar do começo, não é mesmo? Número 1 aqui. Eu tenho uma lista aqui na mão, às vezes eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou seguindo aqui na minha lista. Beleza? Então, por gentileza, muita atenção. Vamos ver aqui alguns conceitos muito importantes relacionados à distribuição eletrônica, a posição dos elementos na tabela periódica. Então, força total, vamos lá. Bom, um professor entregou ao seu aluno uma substância pura. Desculpe, um professor entregou uma substância pura ao seu aluno a fim de que a identificasse. Então, a primeira coisa que a gente tem que marcar aqui, é que está se tratando de uma substância pura, beleza? Uma substância pura. As únicas informações disponíveis são que a substância poderia ser simples ou composta. O que é uma substância simples? Formada só por um tipo de elemento químico. E uma substância composta é aquela formada por mais de um elemento químico, certo? Então, ela pode ser simples ou composta. Estou marcando aqui, fazendo os grifos mais importantes. E que apresentava na camada de valência, essa aqui eu vou marcar especial, e que apresentava na camada de valência 5 elétrons em um orbital D. Muita atenção. Além da possibilidade de apresentar elétrons em outros orbitais. Então, sem fazer uma análise da substância, somente observando-a visualmente, assinale o que for correto quanto à conclusão que o aluno poderia chegar. Então, vamos lá, muita atenção. Queridos, vamos interpretar este item 01 aqui. Item 01. Se a substância fosse um metal, poderia ser da família do manganês? Galera, vamos aqui ter acesso à tabela periódica. Onde está o manganês aqui na tabela periódica? Tchan, 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 tchan. Galera, o manganês está exatamente aqui, no grupo 7, beleza? Ele está aqui no grupo 7, beleza? Agora, uma atenção aqui, pessoal. A gente tem na tabela periódica os blocos, não é isso? O bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. O que esses blocos dizem respeito? Eles dizem respeito ao subnível mais energético da distribuição eletrônica de cada elemento. E o que é o subnível mais energético? É o último a ser distribuído no diagrama de Linus Pauling, não é mesmo? Então, a gente vai ter aqui, eu tenho um outro slide aqui que vai mostrar, a família 1A e 2A, eles têm os elementos que pertencem ao bloco S. Nas famílias de 3A a 8A, a gente tem aqui o bloco P, ou seja, os elementos que estão aqui nesse bloco, todos eles vão ter o seu subnível mais energético no subnível P. E quem está aqui, os metais de transição, os metais de transição externa, eles vão ser pertencentes ao bloco D, porque o seu subnível mais energético, termina no subnível D. E quem está aqui, no grupo de actinídeos e lantanídeos, ou seja, os elementos de transição interna, todos eles terminam a sua distribuição eletrônica, ou seja, tem o subnível mais energético no subnível F. Então, vamos voltar aqui para o nosso enunciado, pensando aqui no item 01. Ele falou o seguinte, vou ler aqui na minha lista. Se a substância fosse um metal, poderia ser um metal da família do manganês? Galera, vamos entender aqui, então vamos lembrar, a gente não entrou nesse assunto ainda, mas vamos lembrar. Na verdade, não quando, mas como é o modelo que explica a ligação metálica.
O modelo que explica a ligação metálica, eu vou fazer um desenho aqui, não reparem as condições do desenho, porque às vezes é realmente difícil desenhar, né, com o mouse. Como que é a ligação metálica? É o modelo do mar de elétrons, não é isso? O que significa esse modelo de mar de elétrons? Significa que os metais estão sob a forma de cátions em posições fixas, não é verdade? E os seus elétrons de valência, eles estão espalhados por entre esses cátions. Então, galera, o que a gente tem aqui? A gente tem, na verdade, não são átomos do metal, e sim cátions do metal em questão. Beleza? Então, pessoal, para a gente prever se pode ou não ser um elemento da família do manganês, a gente tem que prever, né, a distribuição eletrônica do cátion formado por um elemento da família do manganês. Pode ser propriamente o manganês, não é isso? Ou qualquer um outro elemento da família do manganês. Então, o que a gente tem, queridos? A gente vai ter aqui, ó, os cátions do metal e os elétrons de valência desse metal espalhados por entre o retículo cristalino que é formado, certo? Então, é importante para resolver essa questão, né, ter lembrado do modelo do mar de elétrons, ou modelo que explica a ligação metálica. Então, entendido isso, entendido que o metal, né, que o átomo que está ali, ó, no metal, ele está sob a forma de um cátion, né? Vamos lembrar que quando a gente tem um cátion, a gente vai ter os seus elétrons de valência retirados, não é isso? Então, a primeira coisa a se fazer aqui é fazer a distribuição de um elemento da família do manganês, tá certo? Eu não vou escolher outro elemento que não o manganês, por quê? Ora, porque para ser prático aqui na resolução, a gente tem que ganhar tempo. Então, eu vou escolher o manganês que tem o menor número atômico dentro da família. Tá bom? Belezinha? Então, eu vou voltar aqui o slide e vou fazer a distribuição aqui do elemento químico manganês, cujo número atômico, se vocês conseguirem ver aí, às vezes está pequeno, mas eu vou te contar, é 25. Né? Quem tem número atômico 25, tem 25 prótons e também tem 25 elétrons. Não é verdade? Então, vamos distribuir aqui os elétrons do manganês e prever como seria o metal, o cátion deste metal. Beleza? Então, vamos embora aqui, ó, juntos e shallow now. Aqui, ó. Então, distribuindo 25 elétrons, começamos aqui, ó, por 1s2, depois 2s2, 2p6, seguindo aqui, ó, as diagonais, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui deu quantos? 2, 4, 10, 12, 18, 20. É para 25, faltam 5, não é? Então, voltando aqui para a diagonal, 3D10. Não, 3D5, não é verdade? 3D5. Então, galera, como é que seria aqui, ó? O que a gente está querendo? A gente está querendo, por exemplo, o íon formado pelo manganês, não é isso? E qual seria o íon, né? Por ele ser um metal de transição aqui, ó, e ter 2 elétrons na camada de valência, esses 2 elétrons são o quê? Eliminados, e a gente passa a ter essa configuração eletrônica aqui, beleza? Então vejam bem aqui, ó, nessa configuração eletrônica aqui, a gente atende aos requisitos que o enunciado propôs. Por um acaso a gente tem aqui, ó, o subnível mais, né, o subnível, como é que ele colocou aqui, ó, na camada de valência, 5 elétrons em um orbital D. A gente atende a esse requisito aqui nessa condição do cátion do manganês? Ora, absolutamente sim, né? Observem que aqui na camada de valência agora, a camada M, ou terceiro nível eletrônico, ele apresenta, né, 5 elétrons no orbital D. Beleza? Então, esse item está verdadeiro ou está falso? Ó, se a substância fosse o metal, poderia ser o metal da família do manganês? Sim! Não é verdade? Sim, poderia ser o metal da família do manganês. Não é verdade? Pois eles perderiam, né, o metal aí em questão, ele perderia os 2 elétrons da camada de valência. Deixa eu achar meu mouse aqui. Achei. Né? Ele perderia esses 2 elétrons aqui da distribuição do átomo neutro, e aí a configuração da camada de valência seria 3s2, 3p6, 3d5, né? 5 elétrons no orbital D. Beleza? Belezinha? Sim?
Então, vamos adiante. Vamos para o item 2 aqui, ó. Se a substância fosse um sal, poderia ser um sal do ferro 3+? Galera, agora vamos prever aí, né, qual é a distribuição do ferro 3+. Vamos lá? Deixa eu apagar o que está escrito aqui nesse diagrama de Pauling para a gente usar ele de novo. Agora, o que você precisa saber para fazer a distribuição do ferro 3+? Você precisa saber da distribuição do ferro. E para saber a distribuição do ferro, precisamos de saber o seu número atômico. Pois vejam aqui o ferro, exatamente o elemento próximo ao manganês com o próximo número atômico. Não devia nem ter apagado, né? Mas vamos lá. Então, como é que fica aqui a distribuição do ferro, hein, galera? Vamos lá, fazer a distribuição eletrônica do ferro, cujo número atômico é 26. Então, seria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui dá 20, não é? E finalizando aqui em 3, deixa eu ver aqui, 3d3, né? Porque são 26, não é isso? 3d6. É isso, queridos? Deixa eu ver aqui, conferindo. Sim, é isso mesmo. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta aqui. Professor, repete porque o 2, porque do 2 ser destruído, por favor. Né? Deixa eu voltar aqui, então, no item 01. Então, estão perguntando aqui, professor, deixa eu apagar o que a gente tem aqui, né? Vamos fazer de conta que a gente tem aqui a distribuição do manganês. Olha aqui, queridos, a distribuição do manganês, no caso, ela termina em 3d5, não é verdade? Sim, termina em 3d5. Então, vamos entender o seguinte, o manganês, ele forma o cátion Mn2+. E para ele formar o cátion Mn2+, ele tem que perder esses 2 elétrons. Por quê? Porque quando a gente tem um metal, a ligação, né? A ligação metálica, ela é explicada pelo modelo do mar de elétrons. E no modelo do mar de elétrons, a gente tem os cátions metálicos. Já estou desenhando o átomo do metal sob a forma de cátion. Por quê? Porque no modelo do mar de elétrons, a gente vai ter os cátions em posições fixas e os seus elétrons de valência espalhados por entre esses cátions, certo? Bom, o que eu estou desenhando aqui está de tamanho diferente, mas vamos entender que se trate aí, né, do mesmo tipo de cátion. Então, galera, o cátion, ele é cátion por quê? Porque ele perdeu os elétrons de valência, não é isso? Então, veja bem, no caso do manganês, ele perderia os 2 elétrons de valência. E esses elétrons estariam aqui, ó, espalhados por entre todos os cátions metálicos, certo? Então, é por esse motivo, né, que existe essa perca ou perda, eu sempre me confundo nisso, é por isso que a gente sempre, né, vai ter que tirar esses elétrons aqui, né, na interpretação desse exercício. Tá certo? Acho que o pessoal está perguntando outra coisa aqui. Ah, tinha esquecido a propriedade. Tá, beleza, imagina. Pessoal, por gentileza, não se acanhe de perguntar. A oportunidade é essa, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o item 2, né? O item 2, ele pergunta, né? Ele faz a seguinte colocação. Se fosse um sal, poderia ser um sal do ferro 3+? Né? Então, a gente tinha feito a distribuição aqui eletrônica do ferro, não é verdade? E a distribuição eletrônica do ferro tem a seguinte configuração. Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Então, aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, encerrando aqui, ó, em 3d6. Não é verdade? Agora, atenção, como a espécie que a gente está levando em consideração é o ferro 3+, quantos elétrons ele tem que perder? Tchan, 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 tchan. Ele tem que perder 3 elétrons, não é? A carga aqui, ó, o Noxton está 3+, está positivo, ou seja, perdeu elétrons. Então, os primeiros elétrons a serem retirados são os elétrons da camada de valência. Então, esse aqui, ó, esses 2 de 4s2 seriam eliminados. É verdade? E o que acontece? A gente tem que retirar mais um elétron. Agora, de onde é que a gente vai tirar? A gente vai tirar aqui, ó, do subnível mais energético, né, que agora é a camada de valência. Agora a camada de valência passa a ser a camada M. Então temos que retirar um elétron aqui, né, desta camada. E o elétron a ser retirado é exatamente o elétron que está presente em 3d6. Ele deixa de ser 3d6 e vai ser quanto agora, já que falta tirar um elétron?
Exatamente, né, galera? Passa a ser 3D5. Então, galera, se fosse um sal, poderia ser um sal do ferro 3+? Absolutamente. Por quê? Porque o ferro 3+, ele tem na sua configuração 5 elétrons na camada de valência, né, no orbital D. Não é isso? Beleza? Então, está respondido aqui. O item 1 é verdade e o item 2 também é verdade. Agora, olha só o item 4, ó. Se a substância fosse um metal, poderia ser o nióbio. Poderia ser o nióbio, galera? Vamos atrás do nióbio aqui na tabela periódica, né? O nióbio, ele está exatamente aqui, ó. O nióbio está nessa posição e ele possui 41 prótons, né? Número atômico 41. Então, ele tem quantos elétrons para serem distribuídos? Também, né, pessoal? 41 elétrons. Então, vamos distribuir aqui, né? Vamos distribuir os elétrons aqui para o nióbio, beleza? Só um segundinho, deixe-me apagar aqui as marcações e vamos seguindo adiante. Bom, então, faltou apagar um ali, me desculpe. Agora sim, vamos aproveitar essa distribuição que já está aí para a gente, né, ir ganhando tempo de alguma maneira. Então, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s2, não é isso? Aí a gente chega aqui, ó, 3d10, 4p6, 5s2. Galera, vamos ver aqui quantos elétrons a gente já distribuiu. Temos que distribuir 41. Eu vou escrever aqui porque eu sou bom de esquecer. Então, vamos lá. 2, 4, 10, aqui 20, 30, 38. Né? Para 41, faltam quantos? Para 41, faltam 3. Então, aqui a gente finalizaria com o quê? Com 4D3, não é isso? Então, galera, ainda que esses elétrons aqui fossem perdidos para se formar a ligação metálica do metal nióbio, a gente não finalizaria aqui, ó, com o quê? Com o subnível, com o orbital D com 5 elétrons, porque a gente fez a distribuição e a gente viu que nesse caso, né, ele vai ter o quê? 4D3, ou seja, 3 elétrons no orbital D. Então, este item 04 aqui, fake news, está falso, beleza? Vamos lá, item 8. Tá tudo bem aí, galera? Caso vocês, né, queiram perguntar, por gentileza, a hora é agora. Vamos lá, item 8. Se a substância fosse um sal, poderia ser um sal de cobalto 2+? Galera, vamos ver como é que é o cobalto 2+, não é isso? Vamos atrás do cobalto aqui na tabela periódica, ó. Parece que eu tô meio perdido aqui. Achei o cobalto! Olha que beleza, o cobalto tem o quê? Número atômico 27, não é isso? Sim, número atômico 27. Vamos atrás aqui de distribuir os elétrons do cobalto. Deixe-me apagar aqui algumas partes. Tchan, 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 tchan. Bom, até aqui eu sei que tem 20, né, galera, na distribuição, não é isso? 2, 4, 10, 12, 8, 20. Então tá, vamos continuar a partir dali. Então, quantos elétrons são? São 27. Eita, eu tô perdendo o cursor aqui o tempo inteiro. Ah, tá, achei. 27, não é isso? Só pra gente lembrar. Então, ó, 4s2, né, já deu 20, não é isso? Para 27, faltam quantos, pessoal? Faltam 7 aqui, não é verdade? Então, pessoal, como seria o cobalto 2+? Seria o cobalto perdendo 2 elétrons, perdendo os 2 elétronzinhos que ele tem aqui, ó, na camada de valência, no nível, né? No nível N, na camada N, subnível 4s2. Beleza? Então, ele perderia esses 2 e como é que ficaria a camada de valência dele? Ficaria assim, ó, 3s2, 3p6, 3d7. Não atende ao requisito que o enunciado sugeriu, né? Que teria, no caso, 5 elétrons no orbital D. Então, este item 8 fica falso. Ó, temos uma pergunta aqui. Senhor, como o senhor sabe quantos elétrons o nióbio perde? É porque é metal? Não, na verdade é porque eu sei que o nióbio forma o cátion Ni2+. Na verdade, NB2+. É por isso, entendeu?
e porque ele também tinha 2 elétrons na camada de valência, né? E a gente sabe que os metais têm tendência de perder os elétrons da camada de valência. Ele não tem NOx variável, certo? Agora o ferro já tem, né? O ferro tem o ferro 3+, e tem o ferro 2+, o ferro 3 e o ferro 2. Ferroso e férrico, beleza? Opa! Então vamos aqui agora para o item 16. Item 16. Com certeza, essa substância teria um elemento do período 4, 5. Com certeza, essa substância teria um elemento do período 4, 5, 6 ou 7 da tabela. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Ah, beleza. Tá ok, de nada. Então, vamos entender isso aqui, né? Galera, o que é o período? São as linhas, não é? Do quarto, quinto, sexto ou sétimo período da tabela. Galera, por que é isso, né? Porque a gente só vai ter, né, substâncias com subnível D preenchido a partir do quarto período, não é isso? O subnível D só está presente aqui, ó, nos elementos que estão, né, abaixo do quarto período. Então, com certeza, sim, seria um elemento aí pertencente ao quarto, quinto, sexto ou sétimo período da tabela periódica, né? Percebam que a gente só tem elétrons distribuídos em D, né, a partir do quarto período, tá certo? Então, beleza pura. Deixa eu voltar aqui. Temos uma pergunta. Explica o item novo, o item 8 novamente. Explico. Se a substância fosse um sal, poderia ser um sal de cobalto 2+? Sim, poderia ser uma substância... não poderia ser, né, do cobalto 2+, porque a configuração do cobalto, a configuração da distribuição eletrônica dele é essa aqui, na verdade. E o cobalto 2+, ele é 2+, exatamente porque ele perdeu 2 elétrons, não é isso? Depois de perder esses 2 elétrons que estão aqui, a configuração da camada de valência dele passa a ser essa. E no subnível D, no orbital D, ele não tem 5 elétrons, ele tem 7. E o enunciado nos disse que ele na camada de valência tinha 5 elétrons no orbital D. Tá bom? É por esse motivo. Espero que tenha entendido, entendeu? Se sim, me dá um alô aí. Bom, então vamos adiante, né? Vamos lá. Deixa eu ver se entendeu aqui. Deu um alô. Não. O item 1, mais uma vez, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui exatamente, né, para tirar a dúvida. Vamos entender o porquê que o item 1 é uma verdade. Vamos lá. Deixa eu apagar o que está aqui. Apagar tudo. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Se a substância fosse um metal, poderia ser um metal da família do manganês? Por que isso é verdade? Né? Então, o que eu falei? Eu falei que a gente tinha que fazer a distribuição de algum dos elementos pertencentes à família do manganês. Né? E por que eu escolhi o próprio manganês? Para ser breve na distribuição eletrônica, porque o manganês tem o menor número atômico e, por isso, menos elétrons para serem distribuídos. Não é verdade? Então, o que eu fiz aqui? Eu fui distribuir 25 elétrons correspondentes ao número atômico do manganês. Eu dei uma olhada ali de novo para conferir. Então, ficaria assim, ó. O cursor, eu estou perdendo ele. Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até que deu 20, não é? Para 25, faltam 5 aqui. Então, o que acontece, galera? Todo mundo lá da família do manganês, todos os elementos pertencentes à família do manganês, observem aqui, ó. Todos os elementos da família do manganês, eles vão terminar em 3d5. Todo mundo que termina em 3d5 vai ter também, né, na camada de valência 4s2. Então, a configuração é semelhante, só que os elementos mais abaixo, né, vão ter os outros níveis preenchidos, porém com a mesma configuração. Então, o manganês ele vai ter tendência de perder esses 2 elétrons para formar o cátion Mn2+. E quando ele forma esse cátion, esses 2 elétrons são perdidos e a configuração do cátion manganês passa a ser essa.
Por que eu estou falando de cátion manganês? Porque na ligação metálica, no modelo do mar de elétrons, os átomos dos metais estão sob a forma de cátions com seus elétrons de valência distribuídos entre esses cátions. Então, os elétrons estão aqui, ó, espalhados por entre os cátions do metal. Beleza? Então, é exatamente por esse motivo que a gente está pensando na distribuição do cátion Mn2+, né? O manganês, propriamente dito, perde esses 2 elétrons e fica ali no meio. Quando ele perde esses 2 elétrons, sim, ele passa a ter 5 elétrons no orbital D, na camada de valência. A camada de valência é M, e agora 5 elétrons no orbital D. Tá bom? Essa coisa de perder elétrons acontece com todos os metais? Então, os metais são substâncias que vão ter a tendência de perder elétrons. Beleza? Isso aí, né, por os metais. E os ametais, eles têm tendência de ganhar elétrons, certo? Então é isso. Imagina, não precisa agradecer não, tô às ordens. Vamos lá, vamos adiante, vamos adiante. Que bom que entenderam. Vamos lá, próximo! Deixa eu apagar esse aqui, que eu acho que a gente vai usar isso aqui no futuro, só aproveitando o ensejo. Então vamos lá, galera. Olha só, item 2, né? Os cientistas dizem que a ingestão de poucas quantidades diárias de vinho, uma ou duas taças, pode proteger o coração e o cérebro. Os vinhos são ricos em microminerais como ferro, zinco, cobre, cromo, selênio, cobalto, iodo, manganês, molibdênio e flúor. A mistura de microminerais com polifenóis, uma outra substância, não uma substância orgânica, também presentes na bebida, é boa para prevenir doenças, dizem os cientistas. Bom, vamos lá. Relacionando as configurações eletrônicas dos elementos citados como microminerais, com suas posições na classificação periódica, verificamos que... Então, vamos lá, galera, muita atenção. Letra A de amor. Os ametais citados pertencem ao grupo dos calcogênios e ao grupo dos halogênios, possuindo 6 e 7 elétrons no subnível mais energético. Galera, quais são os ametais presentes aqui, né, nesses microminerais? Ó, eu consigo identificar como ametal aqui o flúor, o selênio e o iodo, beleza? Agora, eles pertencem à família dos halogênios e calcogênios? Tchan, 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 tchan. O flúor e o iodo, sim, eles são halogênios, não é verdade? Sim. E o selênio? O selênio é um calcogênio. Ele está ali, ó, abaixo do enxofre. Eu estou olhando a tabela periódica aqui, ele está abaixo do enxofre. Vamos ver aqui? Olha só. Flúor, é flúor que está escrito lá? Já me esqueci. Exatamente. O flúor está aqui na família dos halogênios, assim como o iodo, não é verdade? E o selênio? Ó, o selênio aqui, ó, no grupo 6A, ou família dos calcogênios. Até aí tá verdade, mas olha essa última colocação que ele fala aqui, que eu até marquei, ó. Possuindo 6 e 7 elétrons no subnível mais energético. Galera, muita atenção para não cair nessa. Quem é da família 6A tem 6 elétrons, sabe onde? Na camada de valência, velho. Não é isso? Então, são elétrons que estão na camada de valência, não no subnível mais energético. Tá bom? Então, muita atenção para isso. Beleza? Então, está errado por quê? Porque esses elétrons não estão na camada de valência, não estão no subnível mais energético, e sim na camada de valência. Então, letra A está falso. Letra B de balão. Todos os metais citados pertencem ao quarto período da classificação periódica e possuem elétrons distribuídos em 4 camadas. Galera, então vamos atrás aqui, né? Ele está falando ali, ó. Vamos aqui, eu tenho a lista, vou falando com vocês e a gente vai fazendo as marcações aqui na tabela, tá bom? Ó, ele falou aqui, ó. Ele falou ferro. Ó o ferro aqui. Cromo. Olha o cromo aqui, ó. Quarto período, até aí tá tudo bem. Ó o cobre está aqui. Olha o zinco também está aqui. Opa, desculpa. Zinco, ferro, cobre, zinco,
cromo, já foi. Olha o selênio aqui, ó, só que o selênio não é metal, ele está falando de quê? Desculpa, ele está falando de quê? Ele está falando de metais, né? Então, atenção, o selênio não entra. Depois, o cobalto. Onde está o cobalto? O cobalto também está aqui. Cobalto. Aí vem manganês. O manganês está aqui. Molibdênio. Ih, que pena, ficou falso por causa do molibdênio. O molibdênio não está no quarto período, e sim no quinto período. Então, este item fica falso, beleza? O item B aqui, então, fica falso exatamente por quê? Porque o molibdênio não está presente, né, no quarto período, tá certo? Galera, agora só para confirmar, quem está no quarto período tem quantas camadas, né? Então, os elétrons distribuídos em quantas camadas? 4 camadas, né? Quem está no quarto período, 4 camadas. Quem está no sexto, 6 camadas. Quem está no segundo, 2 camadas, né? Então tá jóia. Letra C, de coração. Um dos metais apresenta propriedades semelhantes às do oxigênio, pois ambos, ametais, né? Me desculpe, um dos ametais apresenta propriedades semelhantes às do oxigênio, pois ambos possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Galera, esse item aqui é verdade, não é? De quem que ele está falando? Ele está falando exatamente aqui, ó, do selênio. Olha o selênio ali no coração, tá vendo? Por que que ele vai ter propriedades semelhantes ali à do oxigênio? Galera, o selênio ele está na família do oxigênio, né? E os elementos químicos da mesma família, eles apresentam propriedades químicas semelhantes, não é isso? Então esse item aí é a melhor resposta. Vamos ver por que os demais não são verdadeiros. Ele diz aqui, ó, na letra D, os metais citados são elementos de transição e apresentam na camada de valência elétrons distribuídos no subnível D. Povo de Cristo, olha aqui. Todo mundo que ele falou exatamente está aqui no bloco D. Mas o que é que significa ser do bloco D? Não é sobre a camada de valência que isso aqui está dizendo. Ele está dizendo sobre o subnível mais energético. Tá bom? Então, por que que esse item está falso? Porque ele falou que tem o quê? Os elétrons distribuídos, apresentam na camada de valência elétrons distribuídos no subnível D. Não, galera, na camada de valência de quem está ali no bloco D, a camada de valência tem elétrons no subnível S. Belezinha? Então tá, então este item está falso por isso. E a letra E, de estudo. Os metais citados pertencem ao grupo, os ametais citados pertencem ao grupo dos halogênios e possuem 7 elétrons na camada de valência. É até verdade que os halogênios possuem 7 elétrons na camada de valência. Só que entre os ametais citados, a gente tem o bom e velho selênio, que a gente já viu aqui nos itens anteriores, que o selênio está no grupo dos calcogênios, né, na família 6A. Só mais para marcar, né? Olha o selênio aí, gente. Beleza? Então tá top. Então a melhor resposta aqui para o número 2 é o quê? É a letra C de coração. Para que se apaixonou. Beleza? Então aqui, ó, letra C de coração. Tá bom? E a letra E aqui, né, só para marcar, ela está falsa. A gente tem mais quantos minutos aí para nossa aula? Ixi, parece que já está acabando. Será que dá tempo de resolver mais um aqui? Dá, vamos fazer o terceiro aqui. Vai dar tempo. Olha só esse aqui, galera. Cloro, bromo e iodo são elementos químicos classificados como halogênio. Verdade, verdade, verdadeiro. Olha, voltando aqui na tabela periódica. Olha aqui, ó. Quem que ele falou? Flúor, cloro, bromo e iodo. Olha aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Cloro, bromo e iodo. Grupo 7A, família dos halogênios. Estão vendo aí? Tem que ver. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Logo, eles localizam-se no mesmo grupo ou família da tabela periódica? Oh, essa foi fácil demais, né? Verdade verdadeiríssima. Vamos ver por que as demais não estão verdadeiras. Eles estão no mesmo período? Não, né, galera? Não, períodos são as linhas. Olha a tabela periódica aqui atrás, ó.
as linhas, né? As linhas aqui, ó, elas são os períodos. E as colunas, as famílias, beleza? Então, letra B, falsa. Letra C, possui o mesmo número atômico? Oh, pelo amor de Deus, né, fi? Se é o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Verdade? Então, não são do mesmo elemento químico. Tá falso também. Letra C está falsa. Letra D, apresentam a mesma eletronegatividade? Cá para nós, galera, não falamos de eletronegatividade ainda, mas o que a gente sabe? Que cada elemento químico vai ter a sua eletronegatividade, né, característica. Então, esse item também está falso, porque são elementos químicos diferentes. E a letra E pareceu muito com a letra C, né, porque ele falou que são isótopos entre si. E o que são os isótopos? São os elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico, porém diferem no quê? Na sua massa, porque a quantidade de nêutrons é diferente. Certinho? Galera, ó, então vamos encerrar por aqui, tá joia? Um abraço, fiquem bem, se cuidem, estamos às ordens ali na plataforma para tirar as dúvidas, tá joia? Um abraço, beijo no coração, valeu!